Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Vamos fazer um outro vídeo sobre o assunto glossolalia e xenoglossia, porque existe muita confusão quanto a esses conceitos. E nós vemos essa confusão, inclusive, em livros referência escritos por teólogos altamente respeitáveis, que dão o mesmo nome, por exemplo, xenoglossia, ou então glossolalia, a dois fenômenos diferentes. O que eu quero dizer é que glossolalia e xenoglossia são dois fenômenos diferentes. São dois fatos diferentes. E muitas pessoas têm dúvida, e algumas pessoas, no caso, promovem, por uma questão apologética, promovem uma definição sobre a outra, para dizer que agora, nos dias atuais, estão falando em línguas estranhas. E com isso as pessoas que são novatas na fé cristã ficam completamente confusas. O primeiro conceito é a da xenoglossia. Xenoglossia é o fenômeno que aconteceu em Pentecostes, que está descrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o dom de línguas. O que aconteceu em Pentecostes, após aquelas 50 semanas? Segundo promessa de Jesus e segundo promessa do profeta Joel, no capítulo 2. Foi a descida do Espírito Santo de Deus sobre uma comunidade de cerca de 120 pessoas, que estavam ali reunidas há cerca de quase uma semana, provavelmente, no cenáculo, a princípio, reunidas em oração, como Jesus mandou que ficassem orando. E essas 120 pessoas foram revestidas pelo poder do Espírito Santo. Foi a efusão do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre essa comunidade de 120 pessoas e são descritos aqueles fenômenos de línguas de fogo e etc. Mas se ouviu aquele ruído muito forte, como se fosse o ruído de um vento muito forte. E essas pessoas começaram a falar em outras línguas, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Muito bem. Que línguas eram essas? Esses homens eram principalmente galileus. Pedro, por exemplo, estava entre eles e teve uma função muito destacada em Pentecostes. Pedro era galileu e a maioria desses homens eram galileus. Estava ali presente também Maria, a mãe de Jesus. E eles foram tomados pelo poder de falar em outras línguas,
O que aconteceu com esses homens? Cada um deles falou um certo idioma. Não é isso que dá para nós entendermos, porque o Espírito Santo trabalha de maneira maravilhosa, mas trabalha de maneira objetiva. O que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na própria língua. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, e estavam, pois, atônitos e se admirando, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. O que aconteceu certamente ali? Esses homens galileus estavam glorificando a Deus pelo poder do Espírito Santo de Deus. Estavam glorificando a Deus, no caso, deslumbrados com tudo aquilo que o Espírito Santo, no caso, revelava a esses homens. E eles certamente saíram dali em direção ao templo. Eles não ficaram ali. Não se sabe quanto tempo, mas certamente eles saíram do cenáculo. E à medida que eles iam marchando e glorificando a Deus, foram se aproximando muitas pessoas. E em que língua que eles falavam? Cada um falava numa língua estranha. Eles se tornaram poliglotas? Não. O que certamente aconteceu é que todos falavam e glorificavam a Deus no dialeto galileu, um dialeto aramaico. Mas pelo poder do Espírito Santo, todas as pessoas ouvintes ouviam aqueles galileus falando em sua própria língua. É isso que o texto dá a nós entendermos. Os galileus não estavam falando diversas línguas, cada grupo falando uma língua diferente. Eles estavam glorificando a Deus no dialeto galileu, mas pelo poder do Espírito Santo. Os estrangeiros, cada um ouvia e entendia como se fosse em sua própria língua materna. É isso que dá, no caso, a entender. Alguns querem dizer que os galileus estavam falando uma certa língua que ninguém conhecia, nem ninguém sabe qual foi essa língua, e essa língua também foi traduzida para cada um dos estrangeiros nas suas línguas originais. Uma hipótese ou outra não muda nada. A verdade é que o Espírito Santo de Deus fez com que esses galileus, louvando a Deus, glorificando as grandezas de Deus, eles se fizeram inteligíveis, compreendidos por todas as outras pessoas que estavam presentes ali. Eles não se tornaram poliglotas. O Espírito Santo de Deus é que fez a mediação, nesse caso, de tradutor, digamos assim. Então, mesmo que o texto leve a essa ideia de que os galileus estavam glorificando em Galileu, no seu próprio dialeto original, e mesmo que alguns queiram dizer
que eles passaram a louvar em uma língua diferente, mas até hoje essa língua não foi identificada. O importante é que todos os presentes entenderam a mensagem gloriosa de Deus, vindo de homens humildes. Não são eles galileus? Galileus são geralmente homens rudes, homens de pouca instrução, e parecem bêbados, porque dos bêbados é que parecem vir as coisas mais estranhas. O importante é que o fenômeno de Pentecostes permitiu a que eles falassem na língua das pessoas que estavam presentes. E eram diversos idiomas. Eram homens da Panfilha, da Frígia, do Egito, de Cirene, havia judeus, havia partos, médios, elamitas, pessoas da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia. Havia homens de diversas procedências, mas todos compreenderam a mensagem de maneira clara, compreensível, inteligível. Inteligível. O que o Espírito Santo permitiu é que a glorificação das coisas, no caso reveladas a esses homens, foram todas inteligíveis. E esse fenômeno vai se estender até a casa de Cornélio, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, dos versículos 44 a 48. O que aconteceu aqui nesse dom de línguas é que os galileus louvavam e eram compreendidos. Todos compreendiam, todos sem exceção compreenderam exatamente a mensagem de Deus mediante esses homens, possuídos do dom de línguas, nessas duas versões possíveis que dá na mesma coisa. O importante é que é uma atuação do Espírito Santo, não é uma atuação do Espírito do homem, e é uma coisa inteligível, perfeitamente compreensível. Isso é a xenoglossia, falar uma língua estrangeira. E o evangelista Lucas, quando escreve o livro de Atos dos Apóstolos, essa parte do capítulo 2, quando ele fala em outras línguas, ele usa a palavra grega dialectos. Dialectos significa unicamente um idioma ou uma língua falada fluentemente por um povo ou por uma nação. Porém, então, é algo compreensível. Eles falaram em Galileu ou numa língua que ninguém conhece, nunca mais ela foi, digamos, ouvida, se aconteceu isso, mas todos compreenderam nas suas línguas originais, nos seus dialectos. Eles não ouviram barulhos e balbucios e palavras sem sentido, sons emitidos por homens por vontade própria, mas pela vontade do Espírito Santo de Deus, e todos compreenderam a mensagem. O que Paulo descreve em 1 Coríntios, capítulo 14, não é outro dom de línguas, quer dizer, uma repetição de Pentecostes. Não se trata disso. O dom de línguas, a xenoglossia, aconteceu unicamente em Pentecostes, capítulo 2 e capítulo 10, na casa de Cornélio. O que Paulo cita em 1 Coríntios, capítulo 14, é o dom de línguas. São pessoas em estado de êxtase, orando ou então louvando a Deus. O seu próprio espírito, em estado de êxtase, começa a balbuciar, começa, no caso, a emitir sons que muitas vezes são treinados, que muitas vezes
são, no caso, repetidos, e quando gravados não apresentam sentido nenhum. E o que Paulo descreve aqui, em 1 Coríntios capítulo 14, é conhecido e já era conhecido de outras religiões da Ásia e também tribos caribenhas. Então não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus a princípio. O Espírito Santo de Deus está presente porque são pessoas cristãs. Mas é o espírito dessas pessoas em estado de êxtase que emitem sons ininteligíveis, coisas que não são compreensíveis, tanto que se alguém entrar em um templo onde as pessoas estão falando em outras línguas, no caso aqui glossolalia ou glossolalia, elas não vão compreender. Esse dom de línguas aqui é um estado de êxtase, é um estado de grande excitação dessas pessoas. Podemos dizer que pela presença do Espírito Santo de Deus nelas, porém causada pelo êxtase do seu espírito, pelo êxtase, eu diria até da sua alma, que são pessoas mais suscetíveis, com um limiar neuropsíquico mais baixo. Então, elas marcham, elas pranteiam e elas também balbuciam uma série de palavras com velocidades diferentes que não são compreendidas pelas pessoas presentes. Mas Paulo diz: não proíbam falar nessas línguas, porque não faz mal a ninguém. Não tem mentira e não tem verdade nenhuma para as pessoas ouvintes. É melhor que vocês proclamem o Evangelho, que isso é mais edificante. Em 1 Coríntios capítulo 14, esse fenômeno aqui de línguas, que não é xenoglossia, é glossolalia, a partir do versículo 3 ao versículo 7, o que Paulo escreve? Mas o que profetiza, o que proclama, profetizo não quer dizer predizer, quer dizer proclamar. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Quer dizer, quando se prega o Evangelho em português, por exemplo, para as pessoas brasileiras, as pessoas entendem bem a verdade do Evangelho. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, não edifica aos outros. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, quer dizer, no seu próprio êxtase. Mas o que profetiza, edifica a igreja. São dois fenômenos diferentes. Se Paulo estivesse se referindo a uma língua estrangeira que pudesse edificar a igreja, como aconteceu em Pentecostes, seriam os mesmos fenômenos. Mas aqui é um fenômeno diferente, é um balbucio, é uma emissão de sons ininteligíveis, não compreensíveis e que não edificam a igreja, mas são um êxtase pessoal do espírito de cada uma das pessoas. A minha esposa tinha esse dom. Em certos ambientes ela manifestava, em outros ambientes onde as pessoas achavam mais estranho, ela não manifestava isso. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasse. Eu prefiro que vocês preguem o Evangelho do que fiquem falando em outras línguas ou profetizando, predizendo o futuro, que isso é mais espírito de adivinhação. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Você vê que completamente diferente de Pentecostes, que foi uma coisa do Espírito Santo edificando as pessoas. Tanto que houve conversão de 3.000, conversão de 5.000. Paulo aqui fala de outra coisa, da emissão de sons diferentes. Não de um dialectos,
ele fala de outra coisa. Ele usa uma palavra grega chamada laleo glossa, emissão de sons pela boca, emissão de sons pela língua. Ele não usa o termo dialectos, como foi usado por Lucas. Ele fala laleo glossa. Laleo é um balbucio que eu já ouvi muitas e muitas vezes e eu confesso que não entendo nada. Muito bem. Então ele diz: pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se há de interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Muito bem. E no versículo 12 e 13. Assim, também vós, vistos que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Edificação da igreja na proclamação do Evangelho. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Paulo não está fazendo pouco caso. Ele diz: está falando em outra língua? Você acha que é um outro idioma? Um idioma para falar com Deus? Um idioma dos anjos? Existem as mais diversas versões. Então, ore a Deus para que isso se transforme em alguma coisa edificante. Então, nós temos aqui o fenômeno da glossolalia, ou glossolalia. Laleo glossa, algo ininteligível, que não edifica as pessoas que estão presentes, mas apraz e pode, no caso, edificar a pessoa que está em estado de êxtase, em estado estático. Não se deve treinar as pessoas a falar nessas outras línguas como fazem. Nem se deve ensinar a crianças, porque isso aí é uma coisa do perfil neuropsíquico de cada pessoa, do seu espírito, em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Não é uma língua estrangeira para os mais santos, nem para os mais capacitados, nada disso. Então nós vimos em Pentecostes a xenoglossia e a palavra dialectos, mostrando que é, no caso, inteligível e é uma outra língua de um outro país, falada fluentemente, e é edificante para todos que ouvem. Enquanto que em 1 Coríntios, capítulo 14, não temos xenoglossia, temos glossolalia, um fenômeno diferente de êxtase do próprio indivíduo, que, no caso, emite sons ininteligíveis que podem, no caso, edificar a ele, mas não edificar a própria igreja. Então, eu creio que assim fica mais explícito e quem tinha alguma dúvida poderá então esclarecer as suas dúvidas, ok? Agora, sabendo que existem as apologias, mas nós devemos respeitar todas as ações do Espírito Santo de Deus, porque nós fizemos aqui uma coisa séria, sincera e sistematizada, mas sistematizar não quer dizer que nós não deixemos de considerar coisas que ainda não nos foram reveladas. Que Deus abençoe você, que esse vídeo mais completo venha a ser útil ao seu esclarecimento. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus e do Espírito Santo de Deus.